O pastor Melô revela o mistério do nome de Moisés. Irmãs e irmãos, Aue no Siemi, aqui fala o pastor Melô. Se constata que se pode recuar séculos e séculos no tempo, o nome de Moisés sempre constituiu um enigma para estudiosos da Bíblia, teólogos, historiadores, filósofos e até arqueólogos. O facto de esse nome permanecer um mistério não resolvido levanta uma questão: a da usurpação da cultura de um povo por outro povo. Para melhor ilustrar nosso ponto, tomaremos o exemplo da decifração da escrita hieroglífica pelo linguista francês Jean-François Champollion. Jean-François Champollion foi um linguista e estudioso francês que fez história por decifrar a Pedra de Rosetta. A Pedra de Rosetta é uma laje de basalto preto inscrita com um decreto emitido em Mênfis em 196 a.C., em 3 escritas: grego, hieróglifos egípcios e demótico egípcio. O texto grego foi bem compreendido, mas os outros 2 escritas eram completamente desconhecidas. Champollion conseguiu decifrar o código hieroglífico usando o texto grego e seu conhecimento do copta, que é o estágio final da língua egípcia antiga. Ele publicou suas descobertas em 1822. Este foi um grande avanço no campo da egiptologia e tornou possível ler e entender textos egípcios antigos pela primeira vez desde mais de 1000 anos. Sempre me surpreendo com a ingenuidade do mundo. Quantas vezes ouvi as pessoas me dizerem que os faraós não eram negros, mas brancos, porque eram necessariamente a imagem dos egípcios atuais, ou seja, a imagem dos árabes. O simples facto de esses árabes nunca terem conseguido ler os hieróglifos supostamente inventados por seus ancestrais é prova de que a prestigiosa civilização das pirâmides não pode ser atribuída a eles. Esta é a razão pela qual demorou 1300 anos após a chegada dos árabes para que um estrangeiro, um francês, lhes permita ler sua própria escrita. O mesmo se aplica ao mistério que envolve o nome de Moisés. Moisés pode ser considerado o pai da nação de Israel. Ele é, no Antigo Testamento, o equivalente a Cristo no Novo Testamento. Isso mostra a sua importância para as 3 chamadas religiões abraâmicas, ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo. Os judaizantes o chamam de Moshe, os cristãos de Moisés e os muçulmanos de Musa. As 3 línguas envolvidas aqui são hebraico, grego e árabe. O problema que se coloca aqui é que nenhuma das línguas mencionadas está autorizada a dar o significado do nome de Moisés, e isso pelo seguinte motivo. É sabido que a mãe que deu à luz a Moisés foi forçada a levá-lo ao Nilo e possivelmente o nome dado a ele por sua mãe biológica, que era hebreu, antes desse abandono forçado, nunca foi referenciado em nenhum texto antigo. O que chamamos aqui de nome de Moisés é, segundo a Bíblia e em toda parte, o nome dado a ele pela famosa princesa egípcia, que então acolheu esta criança e a adotou. O texto bíblico de referência, Êxodo 2, 1 até 10, não só dá esse nome, mas também dá sua origem
e significado etimológico. A princesa egípcia que acolhe Moisés explica-nos por que atribui este nome particular a esta criança. No entanto, é muito estranho notar que esta etimologia, embora explícita, não é absolutamente conciliável com o hebraico. Isso simplesmente dá a entender que o significado do nome de Moisés deve ser pesquisado não em hebraico, mas em egípcio antigo. Em cada século, portanto, encontramos intelectuais que lembram e sublinham essa inadequação e o assinalam há vários milénios. E alguns dos mais antigos historiadores e analistas da Bíblia afirmaram em alto e bom som, 2000 anos atrás, que o nome de Moisés já havia sofrido uma mudança. Esta confusão advém da estrutura da frase da mãe de Moisés e da própria lógica do funcionamento etimológico, lógica que nos obriga a considerar aqui que esta mulher se refere a um nome que se decompõe em dois termos. O nome de Moisés deve, portanto, outrora ter sido composto de duas palavras diferentes, duas partes distintas, fato que foi afirmado em uníssono por autores antigos, tanto crentes de todas as fés quanto ateus. Portanto, o nome que chegou até nós, Moshe, Moisés, Musa, é muito curto. É de facto impossível dividir Moshe em hebraico em dois termos distintos e relevantes. Quer dizer que nenhum linguista jamais conseguiu fornecer uma interpretação credível desse nome. Partindo desta língua, ou mesmo das línguas semíticas mais antigas, fenícias ou proto-cananitas, o nome que nos chegou é, portanto, impossível de conciliar com a etimologia que é dada na Bíblia, obrigando-nos a conceber que o texto e a história foram traídos neste ponto e que uma das duas partes deste nome poderia ter desaparecido. Portanto, é claro, se você abrir qualquer dicionário ou mecanismo de busca hoje para pesquisar sobre esse significado nominal, ainda encontrará em primeiro lugar a seguinte etimologia. O nome Moisés em hebraico é Moshe e é derivado do radical mashá, que significa extraído de, tirado de. Considera-se que esse nome se refere às circunstâncias do nascimento de Moisés, quando ele foi tirado das águas do rio Nilo pela filha do faraó. Apesar da relação entre os dois termos Moshe e Mashá, é claro que se trata aqui de uma etimologia popular. Vamos ver a definição. A etimologia popular é um processo analógico pelo qual o sujeito fala por meio da associação espontânea e errônea de um termo ou expressão cuja forma e cujo significado são para ele opacos a outro termo ou expressão melhor compreendidos por ele, mas não relacionados. Tomaremos como exemplo o termo Níger. O nome Níger, presumivelmente derivado da palavra berbere NGR, que significa rio ou grande rio, em alusão ao rio Níger, que atravessa o país. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, um dos profetas presentes chama-se Simeão Níger, provavelmente por ser de origem africana. Este termo Níger levou a maioria das pessoas a pensar que o país com o mesmo nome é chamado assim porque é um país da África subsaariana. No entanto, apesar de serem homônimos, os dois termos nada têm a ver com seu significado. Você concordará, portanto, que a partir dessa definição de etimologia popular, a relação entre Moshe e Mashá nos obriga a rejeitar sua credibilidade, especialmente porque este método pretende encontrar a origem etimológica de um nome egípcio que remonta pelo menos ao século XII a.C., da palavra de uma língua, hebraico, que não aparece até vários
poucos séculos depois. É preciso lembrar que o mais antigo vestígio arqueológico escrito de um hebreu ainda em gestação é um texto do século X a.C. No entanto, a existência de Moisés e, consequentemente, o êxodo do Egito são mais antigos do que isso. De facto, de acordo com a tradição da própria Bíblia, Moisés viveu durante o século XV a.C., numa época em que o hebraico ainda não existia. Cientificamente, portanto, é um absurdo completo concordar com uma etimologia hebraica. Esta visão só é apoiada por velhas convicções e crenças que ainda pressupõem que o hebraico é a língua mais antiga do mundo, o que a arqueologia evidentemente provou ser falso por muito tempo. Na verdade, o hebraico é uma língua relativamente tardia na história de nossas civilizações. Então, vamos ser lógicos. Analisemos o nome de Moisés a partir de sua fonte real, obviamente africana. Os dois nomes de Moisés elucidados pelo Kikongo: Mushi, Muishi, Moshi. Como você pode ver ao pesquisar a palavra Mushi, o dicionário do missionário inglês Bentley indica a palavra Muishi. Na verdade, isso se deve apenas a uma convenção fonética. No entanto, a semelhança entre Mushi e Moisés é fácil de reconhecer. O povo ou a nação que fala Kikongo é chamado de Mushikongo. E alienígena extraterrestre, alguém de outro lugar é chamado de Mushinchi-Akaka, o que reforça a noção de originário de, nascido de. Um anjo é chamado Mushizulu, que significa vindo do céu. Bárbaro é aquele que vem da floresta, Mushi-Mfinda. Portanto, aqui temos o primeiro componente do nome de Moisés, que significa tirado de, saído de. Um exemplo edificante é a definição de um judeu como Mushi Yuda, literalmente descendente de Judá. Cidadão é Mushi. Podemos ver que a definição de anjo é cidadão do céu. Aqui, Muishi assume o significado de nativo, nascido em, descendente de, confirmado pelo hieróglifo de nascimento Moses, Messe, Messes, que acompanha muitos dos nomes dos faraós egípcios. Um bárbaro já mencionado é alguém que sai da floresta de uma zona selvagem, Mfinda. Daí Muishi-Mfinda. No presente exemplo, vemos na caixa Muishi-Congo, ou seja, nativo do Congo, originário do Congo, sempre retirado do dicionário de Bentley. Agora vamos dissecar o segundo componente do nome. Se, portanto, a primeira parte significa tirar de, então Muishi, Moisés, o segundo não pode ser outra coisa senão água ou águas no plural, que aqui em Congo é traduzido por Masa ou Massa. Agora, um exemplo que achamos muito relevante. Estes são os 4 elementos fundamentais da natureza, ou seja, terra, ntoto, ar, moela, fogo, tia e água ou águas, masa ou massa. E, finalmente, entre outros exemplos, escolhemos este que é particularmente eloquente no contexto da nossa demonstração. Podemos ver a palavra masa se destacar, mas acima de tudo, toda a frase que se encaixa como uma luva na história de Moisés navegando em uma cesta nas águas do Nilo, antes de ser recolhido pela princesa egípcia. Em Kikongo, Munamasa Katombokela, que significa ele foi tirado das águas, quer dizer masa ou massa. Assim, elucida-se o mistério do nome do profeta na origem da Bíblia. Seu nome completo é Mushi Masa ou Mushi Massa.
Analisados sob o microscópio do Meloítico, nossa escrita sagrada que, como todos os escritos antigos, é consonantal, ou seja, desprovida de vogais, destaca-se claramente a equação entre os dois nomes, quer dizer, MS igual MS. Até prova em contrário, nenhuma outra língua, exceto a língua do próprio Altíssimo, consegue tal feito. A título de conclusão, vamos acrescentar outro termo que harmoniza maravilhosamente com os dois nomes que acabamos de mencionar. Este é Moshi. Esta palavra significa o começo, a fonte, a gênese. O que ela nos revela? Que no início, ou seja, Moshi, uma criança chamada Mose, em Kikongo, foi tirado Moshi das águas, Masa ou Massa. Transcrito em meloítico, isso dá MS, 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 portanto MS 3 vezes. Para concluirmos, demonstramos em nosso livro A Língua Mais Inteligente do Mundo que o Kikongo é a língua original da humanidade. Não há dúvida de que é o idioma usado por Moisés para escrever a primeira página do Gênesis bíblico, que sem dúvida é o fundamento, a pedra angular do livro mais vendido e popular do mundo, a Bíblia. O que seria mais natural, então, que fosse o Kikongo e nenhuma outra língua que desse o código de acesso ao desvelamento do nome do profeta iniciador, Moshi, da epopeia bíblica. Moshi Masa, Moshi Massa, tirado das águas. Ingeta, Pastor Merda. Monongele lusala eluvuvamu tweti kubombedila wiza tambula sambu ketowa wiza watu sari